Oi meninos, como foi aí para vocês os trabalhos avaliativos? Eu espero que vocês tenham respondido direitinho, tenham dado certo. Nós vamos fazer a correção pelo Meet, tá? Escolhi fazer pelo Meet, tirar suas dúvidas, saber que você acertou, que você errou, ver a pontuação e tudo mais, tá? Para esse mês agora eu desejo do fundo do meu coração que seja um mês maravilhoso, excelente, que Deus nos abençoe, traga boas notícias, que o Espírito Santo renove nossa fé, que a gente possa olhar para frente com muita esperança. Nessas duas primeiras semanas, nós vamos trabalhar com assuntos que não é do livro, mas que faz parte com certeza da nossa essência vicentina, que é ver a biografia de Santa Luís de Marilac e também de São Vicente de Paulo, assim como a educação vicentina como um todo, né? Aula que vem a gente vai ver isso, São Vicente e pouco da educação vicentina. Hoje a gente vai trabalhar com a biografia dessa mulher, que vocês espero que vocês gostem e aprendam um pouco. A sua atividade você tem que copiar e responder as 4 questões que vão aparecer no final dessa videoaula. Você copia no seu caderno, pode ser de caneta, responde também ou caneta preta ou um lápis de uma ponta bem forte, né? Que fique bem visível quando você tirar foto, às vezes não dá para ler bem. Então, se der para ler bem, tudo bem, você coloca lá no Classroom de boa. Se você achar que não dá para ler, então responde de caneta preta, tá? Santa Luísa de Marilac. Deus é caridade. Quem tiver mais caridade, mais faz parar dessa luz divina, que a inflamará eternamente no santo amor. Desculpa. Quero, pois, fazer tudo quanto puder para manter-me no exercício do amor santo e apaziguar meu coração ante todas as amarguras que o contrariam. Os santos, eles têm as datas, os dias da sua festividade. Alguns, quando nascem, aí comemoram o dia do santo. Quando falecem, quando são martirizados, alguns pela beatificação, que foi no caso dela. Antes celebravam em 15 de março, a festa de Santa Luísa era dia 15 de março, mas desde 2016 que a gente está celebrando no dia 9 de maio, que foi na sua beatificação, tá? Então, ó, ela nasceu em Paris em 12 de agosto de 1951. Sua origem familiar está envolta em controvérsias, especialmente em relação à identidade de sua mãe, que ainda hoje permanece desconhecida. Nessa questão familiar, Luísa não teve muita sorte não, né? Santa Luísa, ela passou por muitos perrengues, mas conseguiu dar a volta por cima. Tal como o nascimento, sua família é marcada por desencontros e privações, especialmente da presença e do afeto familiar. Ainda nos primeiros anos, Luísa é colocada no convento das Dominicanas de Posse, onde residia sua tia-avó. Era o contato mais próximo que ela teve foi de sua tia-avó quando ela foi para esse convento, né? Passou um tempinho lá, sua infância, um pouco da sua pré-adolescência ela também com ela. Em relação à família paterna, seus biógrafos a apresentam como a filha de Luís de Marillac, pertencente à nobreza francesa. Sua descendência nobre, contudo, não foi para ela sinônimo de regalias e facilidades, pois nunca foi de fato reconhecida pelos seus. Por mais que ela fosse realmente de família nobre, que seu pai fosse pertencente à família nobre da França, isso não importou muito não, né? Porque ela não foi reconhecida como sendo filha de Luís de Marillac, mas e esse Marilac não é um sobrenome, aliás, é um sobrenome, certo? Não é uma região. Às vezes a gente vê no nome dos santos o lugar dele e acha que é sobrenome. Por exemplo, São Francisco de Assis. De Assis não é o sobrenome dele, não é o complemento. É o lugar de onde ele vem, a região que era na Itália. Aí a gente pensa que é o sobrenome, é de Assis, mas é o lugar. Ela, que é de Marilac, não é a região. Marilac é o sobrenome mesmo, da família paterna dela, tá? No convento, recebeu uma esmerada educação sobre vários aspectos humano, intelectual, espiritual, artístico e que lhe foi de grande valia em sua missão futura junto às irmãs e aos pobres. Como era uma pessoa muito inteligente, muito culta, também reservada e espiritualmente falando, uma pessoa muito iluminada, isso ajudou muito na sua missão com São Vicente de Paulo. Aos 13 anos,
retirada de posse pela família, passando a morar no pensionato de uma modesta senhora que acolhia várias jovens de sua idade. Alguns de seus estudiosos especulam, inclusive, que essa senhora seria sua mãe biológica. No caso, ela foi levada para esse pensionato aos 13 anos. Ela foi retirada, né, do primeiro convento que ela estava e não sabia ela quem era aquela mulher, quem era, vamos supor, a dona do pensionato. Mas dizem, isso foi bem depois, né, as pesquisas disseram que aquela mulher que tinha chamado ela para lá e outras meninas era a própria mãe de Luísa. Ela não sabia disso e se fosse a mãe realmente, ela passou esse tempo sem, como se fosse sem ser a sua mãe. Então, em resumo, ela não chegou a conhecer, não, né, desse contato não. Em geral, seus biógrafos a descrevem como uma mulher de constituição física pequena e frágil, frequentemente acometida de enfermidades. Embora não fosse acometida de doenças sérias, sua saúde exigia dela permanentes cuidados. Essa parte aqui você vai precisar para responder uma questão no final do vídeo, tá? Esse quadro aqui, você vai ver a parte física, que fala da pequena e frágil. E nesse daqui você vai falar sobre a personalidade dela, tá? Que no caso, ó, contudo, é de uma mulher forte, que embora introspectiva, ou seja, muito reservada para si mesma, muito calada, possui uma profundidade ímpar e um notável senso contemplativo. A própria situação familiar a fez buscar a interioridade. Essa tendência pessoal, aliada à aproximação da vida religiosa, a fez aspirar à consagração. Chega a emitir um voto pessoal nesse sentido. Era um desejo entrar para o convento das Capuchinhas, conhecidas pela austeridade e rigidez de vida, dedicada intensamente à penitência e à oração. Quando ela fez esse voto, foi assim uma promessa que ela fez ela mesma, né? Não falou isso com ninguém, não combinou, mas ela tinha prometido a Deus que iria para o convento das Irmãs Capuchinhas. E logo você vai perceber que, ó, que isso não deu certo, porque esse pedido ele foi recusado pelo superior. Ele dizia que Luiz era muito frágil, muito fraquinha fisicamente falando, né? Não tinha como ficar lá, mas que Deus estava preparando uma outra experiência para ela. Foi essa a resposta do superior. Ela se conformou, né? Não tinha muito o que fazer, na verdade, e depois de um tempinho, a família paterna, eles conseguiram um casamento de conveniência, um casamento arranjado, né? Ela tudo bem, ela se casou, mas aí não foi para ela um benefício para por si própria. A família queria que ela, tipo, saísse, se livrasse, né, fosse embora e que eles não tivessem mais ela como um peso, como uma responsabilidade. Que o marido dela cuidasse dela quando tivesse doente, porque ela era muito frágil, os filhos ajudassem, né, vivesse na sua casa e tudo mais. Então, a família queria era se livrar de Luísa e não ajudá-la. Ela encarou isso como uma coisa legal, bacana, foi uma nova fase da vida dela. Como ela era muito dedicada à oração, uma pessoa muito de Deus, ela não fez guerra, ela levou isso com muito amor e doação, né? Se casou aos 22 anos, o nome dele era Antônio Legras. Ele era secretário das ordenanças da rainha, tá? Então, fazia parte ali daquele povo da elite. Por isso que ela ganhou o nome, depois que se casou, de Mademoiselle. Quem ganha esse título, né, não é qualquer mulher que se casa, não é qualquer senhora, mas as que tem tipo uma patente maior, um pouco maior na família real. E ela, ou então da elite como um todo, né, uma boa posição social, ela ganhou esse nome, esse título, por conta do marido dela, né, que fazia parte era secretária da rainha. E teve um filho, Miguel, chamado Miguel, que ele era muito danadinho. E ela ficou muito tempo preocupada com isso, porque ela era muito frágil de saúde. E ela, nos primeiros anos, ela não estava conseguindo muito bem lidar com isso, o comportamento dele. A doença de Legras foi período de intensas indagações para Luísa. Seus escrúpulos religiosos a fizeram ver
essa situação como um castigo de Deus, por não ter assumido o voto de consagração que fizeram em sua juventude. O marido dela ficou doente e ela imaginou que ali Deus estava os castigando porque ela não tinha ido lá atrás entrado no convento das capuchinhas. Ela imaginou que Deus estava tipo se vingando, né, da promessa que ela fez e não cumpriu. Mas a gente sabe que Deus não é assim, né? Isso é coisa da cabeça dela. O ano de 23 é marcado simultaneamente por momentos de angústia e de consolo espiritual para Luísa. Como ela mesma atesta em seus escritos, seu espírito é assolado por três substanciais indagações. Nesse tempo aqui, ó, ela fez grandes reflexões, três principais reflexões. Sobre a fé, ela chegou a ter dúvidas sobre a imortalidade da alma, sobre a vida eterna entre céu, inferno, paraíso. Ela chegou, né, nesse momento. Também sobre o seu estado de vida, se ela iria abandonar o marido e o filho também para ficar lá no convento, como ela tinha prometido a Deus, ou se ela ficava por lá mesmo, né, na casa. E isso foi assolando ela, né? E também a outra parte era se ela continuava, se ela tinha ali essa vida espiritual do diretor espiritual dela, que era um amigo, que era um acompanhador mesmo. Ela tinha medo de perdê-lo, de se comprar esse apoio da parte religiosa das pessoas que acompanhavam ela. São os três dilemas. Essas questões lhe tiraram a paz e a fizeram mergulhar ainda mais em rigoroso ritmo de exercícios espirituais. Eu não vou dizer que ela estivesse aqui com depressão, né? Não tem isso escrito em lugar algum. Mas a gente percebe que ela estava em um tempo muito difícil, com muitas dúvidas e tudo mais. E ela teve a inteligência de se aproximar mais de Deus, né? Pela espiritualidade. Para ajudá-la, ela teve essa experiência magnífica no dia de Pentecostes, dia 4 de julho. Ela estava na igreja de São Nicolau de Campos, dos Campos, e ela estava com sua oração e teve um encontro singular com Deus. Teve uma experiência muito forte, onde Deus a falava que ela se acalmasse, ficasse tranquila, porque o lugar dela mesma era junto ao esposo e ao filho. Cuidasse dele, porque ele estava doente, né? O esposo, cuidasse do seu filho, tivesse todo o amor, tivesse todo carinho de mãe mesmo, não fosse se preocupar com aquela promessa que ela tinha feito lá atrás, de se consagrar como irmã capuchinha. Dadas suas diferenças notáveis de personalidade, o encontro inicial entre Luiz e Vicente não foi, em primeiro momento, dos mais entusiasmados. O estilo refinado e culto de Luísa, moldado numa condição de vida mais abastada, reluta diante do perfil rústico e do senso prático do padre Vicente, cuja vida e ação já haviam sido tocadas e transformadas pelo encontro com os pobres. Essa parte final já vem falar de quando ela conheceu São Vicente de Paulo. O marido dela faleceu, né, não aguentou a doença, não resistiu àquela doença, e ela teve esse encontro com o Vicente. No caso, esse padre Vicente é o mesmo São Vicente de Paulo, tá? Ele foi padre, eles uniram-se aqui como amigos e como companheiros de missão para ajudar os pobres, né? Não como marido e mulher, obviamente, até porque ele era padre. Trata-se, no entanto, de uma relação de apoio e cooperação recíproca. Vicente foi um instrumento de Deus que ajudou Luísa a romper as barreiras do próprio escrúpulo, apegos e inseguranças. Ela, por sua vez, contribuiu com seus muitos dons humanos e espirituais para organizar, ampliar e qualificar a obra da caridade iniciada por Vicente. Como eu falei para vocês, né, que ela era muito inteligente, tinha muitos dons de... Ela foi uma pessoa muito instruída, então ela ajudou São Vicente nesse sentido. É por isso que a educação vicentina não se fala que é apenas São Vicente de Paulo que a construiu, que construiu toda essa educação, todo o sistema de saúde, não. Mas com a ajuda, com o intelecto de Santa Luísa de Marilac, certo? Por isso que eles são tão importantes para nós, os dois. Os primeiros anos de viuvez foram para Luísa um período de intenso trabalho interior, de busca por restabelecer-se humana e estruturalmente. Mudou-se para uma casa mais modesta, próxima à residência
de Padre Vicente, dedicando-se à educação do filho, às suas disciplinares devoções e a pequenos trabalhos. As primeiras contribuições de Luiz de Marilac nas iniciativas de Vicente Paulo foi a animação e formação das confrarias da caridade, criadas a partir da experiência de Chantillon, e que rapidamente se espalharam pela França. A partir de 29, ela passa a visitar as confrarias que, passados os primeiros anos, já não conservavam o mesmo fervor inicial. Para você entender um pouco, o São Vicente iniciou com as confrarias de caridade, né? As companhias para fazer caridade. Ajudar os pobres, moradores de rua, os doentes, as crianças. Teve um período de guerra também, então as vítimas da guerra e tudo mais. Ajudava no que pudesse, né? Isso era o papel das confrarias. Ela, futuramente, isso já estava criado por São Vicente, mas ela deu um novo fervor, porque houve um tempo que as confrarias ficaram bem fracas, foram meio que sumindo, e ela fez essa restauração, deu novo vigor inicial, como fala aqui embaixo da explicação. Seu senso pedagógico e capacidade de organização lhe foram de grande valia nesta tarefa que, além de possibilitar a Vicente e a ela um olhar para conjunto e amplo sobre a obra das caridades, permitiu identificar e intervir com maior eficácia junto às dificuldades existentes. Passou cerca de 4 anos envolvida com essa missão. Ela e Vicente, né, São Vicente de Paulo, eles passaram esse tempo, Vicente mais do que ela, mas ela teve essa ajuda significativa na missão de ajudar os pobres, nessa missão de caridade, que até hoje existe, né, que são tantos centros, quanto na educação, quanto na saúde. E essa parte aqui, eu vou resumir para vocês, fala que ela teve um papel importantíssimo, assim como as outras irmãs, as outras mulheres, para quem não tinha uma instrução bíblica, que não tinham acesso direto à Bíblia, até porque isso estamos falando de muito tempo atrás, né, século XVII, não era tão fácil como é hoje, não tinha questão da mídia, a pessoa não tinha essa instrução toda. Então muitos não tinham conhecimento mesmo. E ela foi repassando, foi catequizando, foi uma grande catequista também. Aquelas pessoas que precisavam, não só no sentido espiritual, mas também quando precisava no sentido físico e social, ela fazia as duas coisas, quanto ajudava, quanto evangelizava. Ela faleceu em 15 de março de 1660, poucos meses antes de Vicente de Paulo. Sua beatificação se deu em 9 de maio, que no caso é quando se comemora agora o dia da festa dela, né? A canonização foi em 11 de março de 34, e mais recente, em 960, que não é tão próximo, mas foi mais recente, ela foi proclamada por João III a patrona de todas as obras sociais. Isso é um título muito importante. Santa Luísa de Marilac, né, nossa cofundadora da vocação vicentina, é considerada patrona de todas as obras sociais, tá? E hoje muitas obras ainda têm essa devoção, têm esse agradecimento e continuam o trabalho de Santa Luísa de Marilac e São Vicente de Paulo, né? Eles que são os fundadores, como falei para vocês, desse Caridade Vicentino, a qual nós pertencemos. Vocês são alunos vicentinos, porque vêm desse Caridade Vicentino, de São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marilac, em ajudar o outro, em olhar para o outro com caridade, com misericórdia e fazer caridades, né? E nós que somos professores, trabalhamos na educação vicentina, também temos o mesmo olhar, talvez mais ainda, porque nós que temos que fazer isso com vocês de forma mais prática, de forma melhor a cada dia. Então, é uma família vicentina, tá? Vocês, nós, todos que fazem parte. Também temos uma rede, vocês vão entender mais na aula que vem. E quando ela estava próxima à sua morte, ela falou para as outras irmãs, ó, o pedido dela era o seguinte: minhas queridas irmãs, continuo pedindo a Deus por vós e rogo conceder-vos a graça de perseverar em vossa vocação, para que possais servi-lo no modo como ele vos pede. Tende grande cuidado do serviço dos pobres e, sobretudo, vivei juntas numa grande união e cordialidade.
amando-vos umas às outras, para imitar a união e a vida de nosso Senhor. Pedi muito à Santíssima Virgem que seja vossa única mãe. Essas são as questões que eu falei para vocês, ó, que vocês têm que agora dar uma pausa no vídeo, né? Copia no seu caderno, responde tudo daqui dentro dessa videoaula e é isso, tá? Que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus os abençoe, que Santa Luísa possa rogar por você, tá? Grande abraço.